começo orando, que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. Boa noite, Senhor Roberto, seja bem-vindo. Minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho, buscando a direção. Olá, Dona Mariazinha, boa noite, seja bem-vinda. Que agita o meu coração. Boa noite, Dona Lúcia, seja bem-vinda. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da ar. Boa noite, Dona Carmen, seja bem-vinda. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar. Melhorou hoje, Dona Mariazinha, graças a Deus. Hoje ele só teve febre uma vez. Glória a Deus. Obrigada pelo carinho, pela oração de todos vocês. Não estivesse aqui, viver na superfície sem poder respirar. Boa noite, meu irmão Raimundo Salles, programa Conhecer, sejam bem-vindos. Sem luz, sem tua presença, minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração. Boa noite, Luciana, seja bem-vinda. Thaís, sejam bem-vindas. Mas é te adorando que vença o mar da aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Um beijo, Duda, seja bem-vinda, minha irmãzinha. Ensina os caminhos aos seus filhos que jamais eles vão se desvirtuar. Né? Que bom, Lu, que você traz sua filha. Né? Todos, a proposta do Evangelho no Lar é levar para as nossas casas, para as nossas famílias, a mensagem de Jesus. Em um momento de comunhão, de troca, de amor, de envolvimento, de preocupação, né? De olhar carinhoso de um para o outro. Fazer o Evangelho no Lar é uma bênção que nós trazemos para dentro da nossa casa, para o seio da nossa família. Então, vamos lá, seja você com os familiares ou seja você sozinho, as bênçãos estarão chegando na sua casa, na sua família, no seu coração, a sua forma, inclusive, de olhar o outro. A transformação começa com a gente, tá? Não adianta a gente querer transformar ninguém também, né? Nós é que mudamos a nossa forma de enxergar o outro. E o outro, a partir dessa nossa mudança, fica curioso para saber o que é que está acontecendo e talvez em algum momento ele busque, né? Porque cada pessoa, nós temos que respeitar o tempo de cada um. E cada pessoa tem um momento, né? Uma necessidade. Então, nós que já estamos nesse momento buscando este Evangelho com essa fé raciocinada que o Espiritismo nos traz, nós precisamos compreender os momentos dos outros irmãos e, né, continuar na nossa jornada. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite do nosso Evangelho, com muita alegria em nossos corações, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos, agradecendo aos bons espíritos que coordenam os trabalhos do Jornal Centelha Divina,
da União Espírita Alagoense e do nosso Evangelho, e rogando que estes bons espíritos que nos assistem, que nos orientam e que nos instruem, derramem sobre nós bálsamos de luzes, bálsamos sagrados de alegria, de saúde, para Dona Mariazinha, para Bento, para as pessoas que estão necessitando, para a mãe de Luciana, que na semana passada também estava passando por um momento de dificuldade na saúde, que todos nós e nossos familiares possamos nos beneficiar em nossas necessidades, em nossas buscas, em nossas inquietações. Que a paz do Cristo nos envolva hoje e sempre. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e fazer a nossa prece para iniciar esse evangelho dessa noite. Eu coloquei aqui o capítulo, deixa eu fixar esse comentário. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, itens 5 e 6, que traz os inimigos desencarnados. Desculpem. Boa noite, Adriana Ribeiro, Ricardo Ferreira, sejam bem-vindos. Vamos orar, vamos orar. Vamos até voltar ao nosso momento de vibração no fim do Evangelho para esses nomes que vocês trazem, porque nós estamos na presença do Cristo, né? Quando nós estamos reunidos no nome de Jesus, Ele mesmo disse que ali Ele estaria. Então, sinta-se, envolva-se nessa presença de luz, mentalize essas pessoas que vocês desejam, né? Essas bênçãos, essas curas, e a você mesmo, né? Vamos fechar os nossos olhos nesse momento e mentalizar a imagem do Cristo de braços abertos, como se Ele estivesse pronto a nos oferecer o seu abraço. Amado Mestre Jesus, nós rogamos a sua presença neste momento de estudo do Evangelho. Rogamos a sua intercessão divina sobre as nossas vidas, sobre os nossos corpos físicos e espirituais. Rogamos a compreensão, o equilíbrio e o entendimento da mensagem que receberemos hoje nesse Evangelho. Que os nossos olhos, os nossos ouvidos e os nossos corações estejam abertos e que os irmãos que se encontram conosco, encarnados e desencarnados, também sintam a fluidez deste ensinamento como algo que toca profundamente em nossos corações e em nossas almas, em nossos espíritos. Que as luzes que se formam a partir dos nossos corações, que se unem nesse momento em prece, sejam proveitosas para os nossos irmãos que sofrem no mundo inteiro, sejam males físicos, mentais ou espirituais. Os nossos irmãos que sofrem com depressão, síndrome do pânico, esquizofrenia, as doenças todas psicológicas, psiquiátricas, os transtornos, que todos esses nossos irmãos sintam a clarificação das suas mentes através dessas luzes que nos chegam. Todos que estão sofrendo com crises de ansiedade, insônia, tantas dores de corações aflitos, que o Senhor tenha misericórdia de cada um desses nossos irmãos que sofrem momentos aflitivos, transtornados pelos seus próprios pensamentos e por suas mentes adoecidas. Desejamos que essas luzes sejam proveitosas para os nossos irmãos que se encontram em situação de rua, os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, os nossos irmãos que se encontram na drogadição, e as mães destes nossos irmãos que se encontram em situação de rua, as mães dos nossos irmãos que se encontram em drogadição, as mães dos nossos irmãos
que se encontram no mundo do crime. Que todas possam ser abraçadas nesse momento, pelo amor de Maria de Nazaré. Que nós possamos nos fortalecer neste sentimento e nessa sensação da feminilidade que nos habita. E que todas as mulheres possam se apoderar desta força, dessa energia, de toda essa amorosidade para expressar o amor de Maria de Nazaré no mundo. Que a paz do Cristo se faça em nós e ao nosso redor, onde quer que nós passarmos, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, Margot. Boa noite, Lu. Oh, desculpe, Lu, você já tá com ansiedade, minha irmã? Minha irmã. Por aqui também, essa ansiedade, né? Esse sentimento. A gente tenta passar poucos minutinhos, né? Com essa sensação, mas tem horas que é uma coisa meio incontrolável, né? Mas vamos convidar o nosso irmão Raimundo Salles para nos ajudar nesse tema, porque ele é o nosso colaborador dessa noite, nosso irmão, e ele pode falar com muito mais propriedade sobre essas ansiedades, sobre esse momento que nós estamos vivendo. Boa noite, meu irmão Sérgio, te amo. Beijo. Olá, meu irmão, seja bem-vindo, Raimundo Salles, programa Conhecer. Que alegria estarmos juntos. Muito alegria bom rever. Alegria minha. E aí, alegria aproveita e já vai entrando e respondendo aí a essa angústia de nossa irmã Luciana, que é a angústia de muitas pessoas, minha também. Essa ansiedade que está tomando conta de nós. Eu tento explicar o que é que acontece em nossa mente, né? Com a minha percepção, com o que eu entendo de muito pouco sobre o universo, né? Mental. Mas parece que é um conjunto de coisas. Parece que a gente quer recuperar um tempo que não existe, né? Porque o que já passou, já passou. Ou a gente está vivendo muito lá na frente, como dizem, né? Vocês, psicólogos, vocês falam que a ansiedade é um excesso de futuro. A gente está vivendo muito lá na frente, pensando muito em coisas que podem acontecer ou que deveriam acontecer no nosso pensamento. Mas eu vou deixar você falar, porque esses são os meus devaneios de mente ansiosa, que não para um minuto. Outro dia eu disse assim, meu Deus, mente, por favor, pare um minuto aí em silêncio, porque eu não estou aguentando tanto pensamento. Mas é assim, pode falar, Salles. Seja bem-vindo, meu irmão. E aproveite o gancho e nos dê uma explicação, um alívio. Eu quero abraçar todos e dizer que é com muita alegria que eu retorno aqui. A gente passou um bom período afastados com essa nova leitura e se tornou até mais democrática, eu acho, viu, Nádia? Essa participação aqui, que as pessoas, né, até se organizam aí nas suas atividades. Aí eu já dou a palavra-chave, né? As pessoas se organizam nas suas atividades, né? E você às vezes, você traz aí, parecendo que... Meu som tá legal aí? Tá ótimo. Tá ótimo, né? Eu tô com o microfone aqui, tô fazendo um teste. Aí, você trouxe um preâmbulo excelente aí, quando você disse que é um conglomerado de coisas, né? A gente não pode definir os transtornos, né? Os nossos momentos. Ele tem que ser abrangente, ele tem que ser coletivo, numa coletividade de acontecimentos. Mas além da psicologia, de começar a entender esse buraco, essa montanha que nós estamos presos, né, no que tange a angústia, a ansiedade, é a nossa tentativa de tentar
internalizar, né? Tentativa de tentar redundância, né? Mas tentar internalizar os conceitos da nova era, né? Ou seja, tornar robusta essa fé. Porque a todo instante, quando eu falava hoje com uma paciente, que eu dizia a ela o seguinte: ó, você tem as certezas robustas nessa fé. Acontece que quando a gente faz essas solicitações desse ponto de equilíbrio que a gente busca, nos é dado efetivamente que o nosso pedido é lícito através dessa oração. Mas a gente não está acostumado, Nádia, é justamente isso. Que nos pedidos, né, as respostas estão exatamente nas coisas que nos chegam, né? A pessoa pedia equilíbrio. Bom, para eu dar equilíbrio a Nádia, eu não tenho um comprimido que eu vou pegar aqui dentro e vou... Toma, Nádia, aqui, um comprimido de equilíbrio. Não, eu vou proporcionar, através daqueles que nos chegam, família, as relações do trabalho, as dificuldades momentâneas, para testar efetivamente se esse indivíduo está equilibrado. Aí quando a gente começa a caminhar, a gente aí diz o quê? A minha fé ainda não é suficiente. Quando chega a calmaria, às vezes a gente esquece do momento de turbulência que foi um aprendizado. Aí pega esse momento de turbulência na hora da paz. Não como uma forma de revivência do problema, mas para valorizar aquilo que você efetivamente pedia, que era equilíbrio, né? E para fechar... Eu até vou recomendar uma pílula de equilíbrio, né, que funciona comigo, vou recomendar. Oração e meditação. Né? Esse momento que eu não consigo silenciar a minha mente é um momento que eu não estou respirando. Porque se eu conectar com a minha respiração, gente, vocês têm que ver como é impressionante. Eu fui aprendendo a fazer isso ao longo do tempo e a gente consegue. É porque na hora, no momento, você não consegue racionalizar aquilo. É tão visceral, é tão forte, os pensamentos são tão rápidos e tão loucos, né? Porque é uma criatividade, pelo menos a minha mente é muito criativa. Cria cada situação. Então, tem que silenciar, tem que respirar, tem que se conectar consigo mesmo, tem que orar, tem que meditar, tem que pedir força a Deus, né? A gente precisa desses momentos para conseguir força e ânimo para seguir em frente. Estamos todos nós envolvidos em uma atmosfera de ansiedades, né? Por diversos motivos, como o Sala está dizendo. A gente precisa buscar os nossos momentinhos, né? De buscar essa renovação das forças, de buscar oração, de buscar esses recursos todos que nós temos, que cada um tem o seu. Eu estou dando a minha pílula, mas pode ser que outras pessoas tenham outras formas, né? De se retornar ao equilíbrio. Mas é importante que a gente busque, porque a gente precisa se manter firme, né? Nós estamos aí vivendo um período longo e aí já está se tornando algo que acaba prejudicando até a nossa vida diária. Então, a gente precisa cada vez mais buscar formas de nos reconectar conosco, com Deus, através de nós mesmos, porque Deus está aqui e está em todo canto, né? Mas o mais importante da gente saber é que Ele está dentro de nós. Então, que a gente se reconecte com a gente e siga, né, com esse pensamento. Lembrando que esse tema aqui de hoje, né, pode explicar aí algumas ansiedades, né? Pode explicar aí alguns desses pensamentos acelerados. A partir dessa nossa vibração, a gente se conecta com esses nossos irmãos, inimigos desencarnados, que aí começam a assediar um pouquinho a nossa mente. Então, vigilância e oração é minha dica para nosso grau de ansiedade. Posso pegar um gancho aí, até dentro da própria temática que você traz, você pegar um gancho no que você trouxe.
Nós estamos o nosso carro atual, hoje, ele é munido de acelerador, freio e embreagem. Mas no momento a gente só tem olhos para o freio, para o acelerador. Entendeu? O momento nos chama, e o momento que nos antecedeu, e que ainda estamos um pouco imersos nele, que é o que a gente se refere, não podemos deixar de falar desse momento da Covid-19, nos chamou para a necessidade desse freio e, essencialmente, passamos a pisar no freio e viu que esse carro não era só feito de acelerador. Não era só acelerador. Né? Aí você começou você botou assim: acalma o seu coração. Acalma o seu coração. Você me adora, mas é te adorando. acalma o teu coração. Então, quando a gente às vezes acostuma com a música, né, porque ela tem uma melodia bonita, mas essencialmente a música está nos chamando para essa reflexão, né? Para uma reflexão, dizer assim, você estava falando ali, Nádia, são muitos pensamentos que eu tenho aqui, eu fico, não é só você, fique tranquila que não é só você. Ainda não bem. É só você. Para poder a gente tranquilizar, mas esse freio de arrumação é que a gente tem que estar atento, porque é o equilíbrio que a gente pede, entendeu? Vamos lá. Então, vamos lá, firmes e fortes nessa jornada. Eu tô até com a camisa aqui, que tem uma mensagenzinha de... Deixa eu ver se eu consigo. É o que? Dá pra ver? Ao contrário. Fé hoje e sempre. Pronto. Vamos lá. Capítulo 12, gente. Amai os vossos inimigos. Itens 5 e 6, inimigos desencarnados. Fique à vontade, Sala, se quiser dividir a leitura. Eu quero que você leia, minha amiga, porque o meu evangelho, ele não está... Não abriu, eu ia abrir aqui no computador, ele não abriu. Você lê e eu... Leio. Se ele abrir a tempo, eu leio a outra parte, o 6, viu? Certo. Você tem uma oratória boa O também, né? O espírita tem ainda outros motivos para ser indulgente com os seus inimigos. Ele está falando isso porque o item anterior é retribuir o mal com o bem. Né? Então, ele já pega o gancho aqui dessa leitura, retribuir o mal com o bem. O espírita tem ainda outros motivos para ser indulgente com os seus inimigos. Em primeiro lugar, ele sabe que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e tornará-se bom. E se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, já que este pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim, a vingança falha o seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo provar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, por conseguinte, dar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao sublime preceito do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo sem se dar conta, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo pretexto às represálias.
De um inimigo pode-se fazer um amigo, antes e depois de sua morte. Com um mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Podemos, pois, ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações, que têm vitimado tanta gente e que representam uma variedade nas provações da vida. Tais provações, como as demais, concorrem para o adiantamento do ser e devem ser aceitas com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus à sua volta. Se, portanto, devemos usar de benevolência com os inimigos encarnados, assim também devemos proceder com relação aos que estão desencarnados. Antigamente, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo vem provar que esses demônios nada mais são do que as almas dos homens perversos que ainda não se despojaram dos instintos materiais. Que ninguém consegue aplacá-los a não ser pelo sacrifício do seu ódio, isto é, pela caridade. Que a caridade não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim o de os reconduzir ao caminho do bem, contribuindo para a salvação deles. É assim que a sentença "amai os vossos inimigos" não se circunscreve ao círculo acanhado da terra e da vida presente, mas também faz parte da grande lei de solidariedade e da fraternidade universais. Perfeito. Perfeito. Vou começar aqui, viu? Pode ficar à vontade. Você observa, apesar do item 5 ser um complemento, como você bem disse aí, da leitura anterior do Evangelho, mas a gente há que observar o seguinte, Nádia. Ele começa falando única e exclusivamente ali dos espíritas. Né? Chamando a atenção. Ou seja, de novo. Os espíritas somos nós, esses que são intitulados de trabalhadores da última hora. Por que os trabalhadores da última hora? Porque diante desse conhecimento que a gente absorve assim todos os dias, e a gente já correu esse evangelho aqui, acho que 3 ou 4 vezes, não sei dizer, eu acho que 3 ou 4 vezes, né? Eu digo e afirmo aqui que nessa encarnação foi dado a nós aqui a necessidade de estudarmos a doutrina espírita. E às vezes nós queremos incutir na cabeça de quem quer que seja os ensinamentos do espiritismo, até como uma forma prosélita, de proselitismo, como a gente sempre fala. Quando chega um indivíduo que não, aos nossos olhos, ele não tem o contato com os ensinamentos da doutrina espírita, é porque nesse momento agora, não é mais necessário que ele tenha contato com essa doutrina e os seus ensinamentos. E muitas vezes, esses que não têm um ensinamento espírita, têm na sua conduta prática o próprio ensinamento do espiritismo que é tão colocado. A segunda parte que nos chega, Nádia, é quando ele fala que coube essa doutrina espírita, e aí o porquê que chega aquela afirmativa de que o espiritismo é o futuro das religiões, é justamente isso. Porque coube a essa doutrina evidenciar que aqueles que a gente diz no senso comum que morreram e acabou,
esse que eu vou destruir, que é alimentado agora, por exemplo, com uma tendência gigantesca provocado pela má educação, pela liberação de armas, pelo orgulho, pelo ódio, pelas intrigas entre religiões, políticas, etc., a falsa ideia de que eu, tirando a vida desse indivíduo, eu me livro efetivamente dele. Aí o Espiritismo vem trazer evidências através das comunicações mediúnicas de que esses indivíduos sobrevivem além túmulo e o que é pior, entre aspas, eles conservam a identidade e os sentimentos que continham aqui na Terra. E eu sinto que E o que você é quer pior? falar, eu vou falar para você complementar, que eu vi que você queria pegar o gancho. Eu ia falar, você falou o que é pior. Eu vou falar uma coisa que é pior ainda. Eles podem influenciar e influenciam muito sobre nós, né? E isso tudo a doutrina espírita nos explica, nos exemplifica exaustivamente, né? Nos mostrando através da razão que não existe outra forma, já que Deus é poderoso, é grande, é amor, né? É soberanamente bom, justo, misericordioso. Não tem como explicar de outra forma a nossa existência física sem a espiritual. Sem que nós tenhamos uma continuidade do ser. Como é que nós poderíamos explicar a criança que nasce perfeita, robusta, né, perfeita do ponto de vista material, e a criança que nasce sem saúde, que nasce doente, se nós enxergarmos o mundo de um Deus justo, né, que nos envia seres fragilizados e doentes e seres perfeitos para a existência? Não poderíamos explicar isso se não houvesse uma vida pregressa. Não haveria razão de ter, não haveria resignação, não haveria nenhuma forma, né, de você conseguir ser resiliente diante das dores infinitas que existem no mundo. Porque não haveria razão de acreditar nesse Deus soberanamente bom, justo, perfeito e amoroso, se assim não fosse, né? Ele cria... Diga. Continue. Não, continue. Ele cria... Que ele cria a todos nós, né? Simples, ignorantes, mas com todas as capacidades. Do mesmo jeito que ele cria nós, que já estamos nos achando aí, não sei o que a gente se acha, né? Você falou uma coisa interessante sobre a nossa necessidade desse evangelho, é porque nós precisamos. Não é porque a gente está aqui para ensinar, não. É porque a gente está aqui para aprender, né? E porque a gente despertou para isso e porque estamos sendo convocados para isso. Então, nós todos somos criados simples e ignorantes, nós estamos nessa compreensão da nossa existência física, mas outras pessoas ainda não estão nessa mesma compreensão. Mas todas elas também foram criadas simples e ignorantes e estão evoluindo gradativamente. Cada um no seu ritmo, cada um com a sua necessidade, cada uma com as suas ideias, mas todos, invariavelmente, chegaremos a essa perfeição, né, que Deus reserva para nós, que não é absoluta, porque é absoluto só Ele. Uhum. Mas que alcançaremos, sim. Pode falar. Você falou, Nádia, um ponto crucial. Quando você disse ali, esses espíritos desencarnados nos influenciam. E aí, por que eu estou falando isso? Porque parte, na abertura, a gente falando aqui sobre as nossas angústias, né, sobre a depressão, sobre a ansiedade. Quando os irmãos desencarnados observam que o nosso carro condução só está sendo utilizado o acelerador,
Enquanto estávamos usando a embreagem e o freio, olhando as sinaleiras, os quebra-molas da existência, eles não conseguiam alcançar essa trajetória e esse veículo. No momento que a gente solta os quebra-molas, atravessa os semáforos e utiliza somente o acelerador, a gente fala a linguagem e aí, como você bem trouxe na leitura, Deus se serve desse indivíduo que ainda conserva o ódio no coração e que vê em nós devedores, por isso que está lá, perdoai as nossas dívidas. Quando nos encontramos acelerando o tempo todo, sem observarmos o nosso interior, aí as coisas efetivamente acontecem e a gente perguntando, meu Deus do céu, o que é que eu fiz para merecer isso? Eu falo tanto em evangelho, eu falo tanto no livro dos Espíritos, eu converso tanto, tanta gente me pede conselhos e agora eu estou aqui e as coisas me sobrecarregam. Na hora que eu paro para fazer essa reflexão, eu tiro o pé, Nádia, do acelerador do veículo e eu começo a observar os semáforos da vida. Nesse momento é o que você chama de oração. E justamente nesse momento de oração, a gente pede por esses que nos influenciam, e aí você traz, muito bem trazido, perdão dos inimigos. Porque esse, ainda por incipiência, não sabe que, entrando no meu cotidiano, na minha vida, e trazendo situações adversas, ele não tem a capacidade de atender a isso que você falou, da simplicidade da criação ignorante e ascender. E ele fica estagnado. Então, nós, obsidiados, somos responsáveis pelo crescimento do outro, que julgamos como inferiores. Porque, perdoa, Pai, eles não sabem o que dizem. Se eles não sabem ainda o que dizem, nós que estamos imersos nessa doutrina como responsabilidade gigantesca, temos a responsabilidade de, em mudando os comportamentos na condução desse carro, tirando o pé do acelerador e pisando no freio, alertarmos a esses que também conduzem os seus veículos de forma ignorante, atentar para a vida eterna da espiritual nessa estrada infinita. O que eu estou adorando dessa abordagem de hoje, porque a gente sabe que cada vez que a gente lê o texto do Evangelho, a gente faz uma abordagem diferente, né? E o que eu estou adorando da abordagem de hoje é a gente se colocar nesta posição de responsabilidade, né? A gente não vai ficar dizendo, ai meu Deus, eu estou sendo obsidiado. Este espírito mau está me obsidiando. Né? Este espírito precisa ser retirado, esse espírito, e aí a gente está falando sobre nós. Nós estamos falando sobre o que em nós faz com que eles nos encontrem. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês que eu tenho visto aí nos livros, né, na literatura que eu pego aqui. Nós estamos vestindo uma outra roupa. E nós temos inimigos milenares aí que nós talvez causamos danos, né? E aí nós agora estamos vestindo essa roupa. Hoje eu sou Nájat, hoje Salles aí, Raimundo, e cada um de vocês. E eles nos encontram. E você sabe por que eles nos encontram, mesmo com outra roupa? Porque a energia nos liga. Porque nós emitimos as mesmas vibrações ainda. Daqueles 100, 200 anos atrás, onde nós exterminamos vidas, né? Onde nós cometemos atrocidades que hoje a gente nem imagina. Né? Então, a responsabilidade inteira desse processo, dessa vinculação e da nossa própria existência é nossa. Nós é que devemos atuar, né,
estar atentos e atuantes em nós mesmos, na busca deste nosso crescimento, da nossa evolução, sem nos colocarmos nas condições de vítimas de uma obsessão, vamos dizer assim, né? Ou de vítima de uma influenciação negativa. Não existem vítimas, né? Essa é uma frase interessante, porque por mais dolorosa que seja a situação que a gente veja em nós ou no mundo, né? E a gente queira olhar aquela pessoa na condição de alguém que está, realmente a pessoa está sofrendo muito, mas não existem vítimas. Não existem Nádia, a carne. Diga. é bom você trazer se não existem vítimas, porque somos todos culpados, né? Nessa acepção. Então, não adianta dizer, É não, como se porque. fosse para carregar um peso, mas não é como se fosse para a gente carregar um peso, né? Não, Dessa mas é a culpa, mas é condição, justamente é para a a gente se condição da Terra. libertar, E o que ele né? fala aqui, ó, ele diz aqui, ó, fala sobre a condição dos homens na Terra, porque a Terra ela faz parte dessa vibração que estamos falando agora. Então, se a gente se vitimiza, a gente se coloca, na verdade, como um merecedor de um olhar diferenciado. Oh, meu Deus! Oh, eu nunca. Nádia que está passando problema. Não, mas é problema dela. Eu sou melhor do que ela, então eu não mereço essa problemática aqui, não. Ela que se vire lá, eu quero o meu salário aqui, né? E quando a gente traz para o outro plano, você citou antes, eu achei interessante, que você cita aqui, Nari, desde o primeiro evangelho. Você diz uma coisa que eu também tenho semelhante a você. Eu não sou muito bom em matemática, sempre traz isso aqui, né? Eu não sou um expert em matemática. Mas eu estava observando que nós devemos ficar tranquilos. Porque quando chegar na nossa área da matemática, Ainda tem você sabe qual tempo, meu filho. não, Tem um mas deixa eu falar deixa eu falar para você entender. A gente não vem só, o ano a encarnação que vem eu vou ser bom em matemática, não. Eu venho como professor de matemática. Porque misericórdia. quanto mais a gente ensina, mais aprende que ensinou. Por que nós estamos hoje falando de doutrina espírita? Não é porque nós somos bons, não. É porque nós precisamos estar em contato para nos aperfeiçoarmos naquela ciência. Quando Jonas de Ângeles diz, né, que nós seremos sábios em todas as ciências e anjos em todas as virtudes. Então, a gente tem que ter o contato da vivência com o outro para melhorar as virtudes e temos que ser professores para termos contato a miúde com as ciências. Entendeu? Por que você agora está no caminho do direito, um da psicologia, um da medicina, um está ali no contato com o doente, outro com... Porque você precisa aprender essencialmente o significado daquilo. Porque é algo que você vai pegar para todo sempre. Se você pega simplesmente como aluna, um aprendizado aqui, ó, você vai aprender aqui equação exponencial. Você vai aprender para você tomar sua nota e ser aprovado e cair fora. Quando você é professor, você vai ensinar durante não sei quantos anos da sua vida que você fala em equação exponencial com o olho fechado e escreve, e aí você efetivamente aprendeu. A doutrina espírita, você vai pegar essa teoria, esses capítulos, e trazer para o cotidiano e ser convidado a exercitar. Aí é que está. Por isso que ele fala, espíritas, a responsabilidade é gigantesca. Porque não tem máscaras. Não, e nós temos contato com essa verdade libertadora que diz assim, a morte não existe. Né? E isso muda o paradigma da visão, de compreensão de tudo. Quando você diz a morte não existe, mudou completamente a sua forma de enxergar as coisas. Então, será que nós espíritas entendemos realmente o que quer dizer a morte não existe? Né? Será que a gente pode fazer essa reflexão para buscar compreender na hora, não na
hora da morte de algum ente querido, porque essa hora da morte de um ente querido é uma despedida dolorida, né? Mas na hora de refletir sobre a morte em geral, e depois que passa também esse luto, né? Por que não enxergar a morte, a partida antecipada de um ente querido, como um espírita deve ver, né? Com a mudança completa desse paradigma que a gente tem da vida e da morte. Porque tudo é vida, né? Tudo é vida. A gente só está em planos diferentes. Nós estamos vivendo em planos diferentes. Criou-se essa ideia da morte do corpo físico, né? É uma passagem, mas não deixa de ser vida. E nós entendemos isso hoje. Né? Por mais que seja dolorido, por mais que exista o luto, e é natural que exista, ou que você tenha uma sensação de que deixou de ser perseguido por alguém. Eu imagino a sensação de alguém que está passando por a sensação de injustiça pela morte de um familiar provocada por uma outra pessoa. Já pensou você olhar o assassino de um familiar seu e de repente apareceu a notícia de que essa pessoa desencarnou? Eu não sei qual é a sensação que essa pessoa tem. Mas deve ter uma sensação assim, não sei, essa pessoa não pode mais fazer mal a ninguém. Vamos pensar assim, né? No mínimo, vamos ser bem cuidadosos nessa frase aí. Mas não é assim. A vida ainda existe. E essa pessoa ainda poderá fazer mal a alguém se o mal ainda for a escolha dela, né? Então, a gente precisa entender essas outras formas de enxergar esse mundo. E não nos colocarmos na posição de julgadores, como sempre a gente fala aqui, né? Mas observar esses nossos sentimentos em relação às pessoas e a essas pessoas que a gente acha que sente ódio, né? Que são nossos inimigos ou que nós temos inimigos. Provavelmente nessa existência eu só tenho inimigos desencarnados. Eu não penso em inimigos encarnados, pelo menos eu, vou dizer da minha experiência. Mas eu penso nesses inimigos desencarnados e muitas vezes pela mediunidade, né? Já tive a possibilidade de vê-los. A gente tem uma sensação diferente quando a gente olha. Você sente assim como se você sentisse realmente compaixão por alguém que carrega uma dor durante tanto tempo. Né? Imagine o que é você carregar um sentimento que lhe humilha, que lhe arrasa, que lhe causa dor por séculos por alguém, né? Então, é uma forma diferente da gente enxergar as coisas e enxergar as pessoas que a gente acha que nos fazem mal. Essas pessoas estão carregando dores infinitas. Elas estão carregando sentimentos horrorosos que ligam elas a zonas de desconforto enormes. A gente não tem como não olhar para uma pessoa dessa e não sentir compaixão. Né? E fazer retribuir o mal com o bem, como diz o primeiro, né? É o nosso único caminho de demonstrar que a gente está entendendo as coisas. A gente está entendendo essa vida contínua e a gente está entendendo o amor que Jesus veio nos ensinar. Né? A vingança, o ódio, esses sentimentos que nós temos quando a gente assiste TV, quando a gente vê os noticiários, esses sentimentos que muitas vezes até causam aí nuvens sombrias nos nossos pensamentos ansiosos. Esses sentimentos a gente precisa conseguir ir eliminando. Quando você estava falando, eu vou deixar você falar, viu, Sá? Peraí. Quando você estava falando sobre a forma da gente aprender,
eu me lembrei do exercício, porque a gente não tem tônus muscular se a gente não mexer o nosso corpo. Uma caminhada, uma simples caminhada que você faz na sua vida, dentro da sua casa, não é para ficar, né, extremamente musculoso, mas faz com que você mantenha o seu tônus muscular. Então, é necessário que você esteja dando ação para este músculo. A mesma coisa a gente vai fazer com os nossos sentimentos e com a nossa mente, com os nossos pensamentos. É um exercício que a gente vai fazer. É um movimento de todas as vezes que a gente tiver um pensamento ruim, a gente trabalhar para transformá-lo, né? De todas as vezes que a gente tiver com a mente ansiosa, a gente fazer o exercício de transformar aquele momento. Então, quando você exercita, você vai tonificando e aquilo vai se tornando um hábito e aí você vai transformar isso. E a mesma coisa eu digo em relação a esses sentimentos, a esse ódio que muitas vezes, né, corrompe as nossas ideias, que ele está lá bem lá no fundinho. Você só ouve esse ódio na sua consciência quando você vê alguma coisa que lhe pega em alguma ferida. Aí você vê que vem assim um ranço, uma coisa bem ruim lá de dentro. É isso aí que precisa trabalhar. É isso aí que te liga com esses nossos irmãos. Não vamos olhar eles como nossos inimigos. Esses nossos irmãos que merecem toda a nossa compaixão, porque eles carregam uma dor imensa. Então eu vou passar, porque senão eu não paro mais nunca. Não, Misericórdia, não que mulher que perca. Você vê que eu não lhe interrompo porque você pega o. Quando você pega a inspiração, você vai embora. E aí eu vejo que você não vai sozinha, não. Então eu não posso estar interrompendo mesmo. Deixa fluir. Eu queria trazer 2 pontos aqui, Nath, ainda baseado nessa fala. A gente observa que o 5 e o 4, ou 5 e o 6, e eu diria até que o próprio Evangelho como um todo, ele está contido nele essas 3 palavras que eu agradeço a todo o tempo, foi a música que eu fiz em homenagem a Chico Xavier. E ele fala aqui, falando o espírito é para ser indulgente com seus inimigos. Nós sabemos os porquês, sobretudo da imortalidade e a reencarnação. Ele fala aqui a necessidade que todos se tornarão bons, então vem bom do bem, da benevolência. E o cerne de tudo aqui que é o perdão das ofensas. Não pensar em se vingar. Então você vai trazer sempre o BIP, a benevolência, a indulgência e o perdão, né? Esses são os 3 pontos que a gente deve refletir. E, respondendo mais uma vez a indagação de todos, no início, das questões da ansiedade, da angústia e da depressão, quando a gente quer se livrar dessas 3 chagas também, desses 3 problemas mundiais, a gente está falando para o universo que a gente quer ser feliz. Então, perguntamos-nos todos os dias qual a fórmula, o caminho da felicidade, para nos livrarmos disso que eu acabei de falar. Felicidade de fato, paz de espírito, seja o que for. A felicidade, muitas vezes, está bem junto de nós, quando os nossos irmãos espirituais estão junto a nós, nos instruindo, nos ensinando portas e chaves. E aí, a porta Jesus é aqui, é o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Se você observar, Nádia, no princípio, lá na definição do que é o Espiritismo, é falado assim: Jesus é o guia e modelo para toda a humanidade. Ponto. Às vezes a gente fica procurando justificar porque eu sigo A, B ou C. Não, siga Jesus, porque os outros, apesar dos ensinamentos, eles também têm os seus limites, as suas limitações. Então, hora ou outra, eles vão falhar. E às vezes a gente quer
jogar por terra todos os ensinamentos positivos que eles deram. Vamos filtrar e pegar aquilo que é de bom dele. Mas para seguir essencialmente, sem erros, sem falhas, é essa porta que a gente fala. É Jesus. Chico Xavier, Divaldo, são portas, são chaves. Né? Eu, vocês somos chaves. Vocês que nos acompanham são chaves. Mas a porta para a felicidade e o reequilíbrio e a utilização do automatismo agora nesse carro, sem precisar de acelerador, freio ou embreagem, um carro comandado só por agora pelos pensamentos, o único caminho de alcançar esse veículo é através dessa porta chamada Jesus, que nos conclama a perdoar os nossos inimigos tantas vezes quantas forem necessárias. Que lindo! Maravilhoso. Maravilhosa essa troca, maravilhoso esse tema, como sempre, né? E tem uma coisa que o item 6 fala, que a gente não comentou muito, mas que me veio aqui que seria interessante falar. Às vezes a gente tem os nossos inimigos de outras existências encarnados conosco na mesma família. Às vezes não. Posso parar rapidinho? A maioria das vezes. Agora sei que eu vou interromper. Muitas vezes, os inimigos de outras existências são atualmente nossos pais, nosso esposo ou esposa, nossos amigos leais, que se nos apresentam frequentemente para estreitar laços de simpatia. Acreditem, viu? E não trabalhem contra o amor dentro dessas relações. Entenda, olhe com compaixão, pratique o bem. E nesse carro, nessa viagem que Sala está falando ali, além de usar o freio, de reduzir a marcha, de usar a embreagem, de observar os sinais de trânsito, as sinalizações, o semáforo e os quebra-mola, veja a paisagem, aprecie as pessoas, esteja presente nesse mundo e nessa viagem maravilhosa, né? Porque às vezes a gente não enxerga nada e o caminho é lindo, né? Cheio de surpresas maravilhosas. Então, vamos apreciar essa paisagem que nos circunda enquanto a gente dirige esse carro da vida. Eu trouxe um texto, né, para finalizar, embora essa inspiração de hoje tenha sido especial, especialmente elaborada Foi ótimo. né, pelos espíritos que coordenam esses trabalhos realmente. E nós agradecemos infinitamente por tantas inspirações, né, pelas pessoas que estão ouvindo e que precisam de cada uma dessas palavras, que ainda vão nos ouvir, que ainda vão nos ver, né, tanto aqui no Jornal Centelha Divina, como no programa Conhecer, como na rede SDP TV. Então, tá vendo? Depois, eu quero deixar alguém um texto. Falou, Aninha, quem é que tá falando aí, Nath? Alguém já falou, eu vou até puxar depois que você me der a palavra aí. Diga, pode falar. Eu não vi porque tá demorando aqui de aparecer as mensagens, gente. Ó, entrou um monte de gente que eu não vi. Ixi, entrou aqui. Eu vou dar a notícia de Bento antes da gente finalizar, que eu sei que tá todo mundo orando por ele. Ele tá bem, né? Ele teve aí uns dias com uma febre muito descontrolada, mas graças a Deus hoje ele não teve, quer dizer, ele está conseguindo controlar com o medicamento. Então, segundo os médicos, é uma virose, daqui uns dias, com fé em Deus, tudo isso passa, né? Criança tem que surpreender a gente para poder a gente parar e olhar aí ao redor o que é que está acontecendo. Os nossos testes, né, Nádia? É isso mesmo. Nádia, eu queria as orações aqui, as vibrações, que elas também vão para o nosso irmão Bento aí, né? Que ele melhore. E eu queria fazer um convite aqui a todos vocês, todos que acompanham aqui, tanto o Jornal Centelha Divina, como o programa Conhecer. E amanhã, em especial, que as mulheres possam convidar amigos, independentemente de
da sua crença religiosa, assim, tragam, que amanhã nós vamos estar com 3 amigas aqui, falando sobre as mulheres inter e nacionais. Estaremos com Adriana, Adriana do CR26, Adriana, nossa amiga Adriana Alves. Estaremos com a nossa irmã Elisandra Lins e estaremos também com nossa amiga Marise Perlira, lá de Ai, que Ilhéus. maravilha! E desde já o Então, pessoal já está homenageando as mulheres aí, né? Deixando mensagens. exato. Feliz Dia da Mulher, né? Para todas as mulheres, para mim, Eu para acabei de dar um todas. print aqui, viu, Nadia? Eu printei, que eu sempre printo, para saber todo mundo que está aqui, que amanhã eu vou conferir se vai estar no... Confira mesmo. Eu confiro Confira essa galera até eu. Já porque amanhã, nas quartas-feiras, o meu evangelho no lar, né? Com a minha família às 20h30. Então fica difícil, mas vou entrar lá para ver se esse pessoal tá lá também para conferir a galera registrando, né? Eu vi alguém falando aí que o mundo não era nada se não fossem as mulheres. Nós somos Exatamente. as portas de entrada no mundo físico, né? Através do ventre de uma mulher para que nasça uma criança, até que essa tecnologia nova se defina aí sobre a criação, né? Úteros, eu não sei como é que chama ainda, in vitro, não sei. Úteros que são máquinas, né? Mas por enquanto, nós Fertilização in vitro, né? ainda. Tem umas criações aí agora novas. Depois eu mando para você quando eu achar de novo. Uma sala cheia de úteros, de incubadoras, assim, onde vai nascer a vida. E até faz uma comparação com uma frase que Chico falou lá no programa Pinga Fogo. Eu vou procurar esse vídeo novamente e vou lhe mandar no privado para você fazer sua análise, porque realmente a gente vai ver muitas transformações no mundo. Mas por enquanto, nós mulheres somos as portas de entrada neste mundo físico. Então, somos realmente e devemos nos empoderar dessa nossa importância, né? Não só nesse sentido, mas nos nossos sentimentos, na nossa forma de enxergar o mundo, na beleza e nas cores que nós trazemos para as vidas das pessoas, né? A nossa fala, o nosso carinho, o nosso cuidado é essencial para que esse mundo se transforme, principalmente a partir das crianças que nós vamos criando e colocando aí, né? Para viver nesse universo e para dar continuidade à vida corporal. Feliz Dia da Mulher para todas. Faço minhas tuas palavras. Eu queria fazer um agradecimento aqui, Nadia, a você e a todas as pessoas que participam através da rede SDP TV. A gente está com uma audiência de vários canais, que são canais, na verdade, de streaming, né? Então, várias emissoras, várias TVs estão reproduzindo esses canais de streaming e as pessoas estão gostando. Tanto é que tem um gráfico lá com as pessoas que estão assistindo. A gente tem vezes que tem mais de 120 mil pessoas assistindo o programa Conhecer. Então, por isso que eu falo a importância daquilo que a gente traz aqui. E você tem feito isso, eu pedi licença a você e peguei o estudo do Evangelho e o estudo do Livro dos Espíritos, né? Aí eu vou intercalando quando não tem aqui o programa Conhecer na quarta-feira, aí eu boto o seu, aí de sábado eu divido em 2. E as pessoas estão gostando e o dono da rede STPTV, ele é curioso, quer até que a gente participe de uma coluna lá falando sobre religiosidade. Eu disse, eu vou analisar. E ele fica perguntando, trazendo tema para a gente debater, para a gente falar, diz que a maneira como a gente expressa os assuntos é muito bom e os ensinamentos são duradouros e são gratificantes. Então, eu agradeço aqui a você, né, pela sua dedicação e pelo zelo. Quando você perguntava lá no início, talvez você não tivesse a dimensão do trabalho que a gente foi convidado a fazer.
né? Então você vê hoje como repercute. Eu botei até aquela fotozinha você com, com o Bento, com um sucesso, né? O pessoal, opa, que coisa massa e tal. Entendeu? Então eu só tenho a agradecer Fomos a vocês, a todos. convocados, né, cara? A gente só tem que se disponibilizar para fazer da melhor forma, porque a doutrina espírita merece que a gente tenha compromisso, né? Ela transformou a minha vida e a vida de muitas pessoas, a minha percepção sobre o mundo. Então a gente só tem que espalhar, porque boa nova, desde Jesus, a gente tem que espalhar por aí. Eu quero ler um texto de Emmanuel para a gente finalizar, e aí depois você faz a prece de encerramento, do livro Encontro Marcado. O texto se chama Libertação Espiritual. A solução ao problema da libertação espiritual, considerado originariamente, é questão de foro íntimo, qual acontece ao homem na vida comum. Uma criatura poderá ter renascido em lastimáveis condições de penúria e acordar para as responsabilidades da reencarnação em ambiente vicioso, seja na família consanguínea ou na esfera das relações sociais em que foi levada a conviver, atravessando, por isso, largo trecho da existência em perigoso arrastamento ao mal. Entretanto, se determina a si mesma o dever de elevar-se, acendendo no raciocínio a lâmpada do estudo e abraçando a trilha correta do trabalho, a breve tempo começa a receber o amparo daqueles a quem se faz útil, conquistando o mais alto nível do qual consegue estender braços fraternos em socorro dos irmãos que ficaram na retaguarda. Ocorre o mesmo nos domínios do espírito. Determinada pessoa pode encontrar-se às súbitas debaixo da influência de entidades perturbadoras, seja pelas haver atraído com pensamentos infelizes, ou porque sejam elas aqueles companheiros que lhe constituem a equipe de sócios das existências passadas, consequentemente é capaz de sofrer induções à delinquência em atormentados processos obsessivos. Mas se delibera emancipar-se, procurando a luz do conhecimento e situando o caminho no serviço aos semelhantes, passa a recolher de imediato o concurso daqueles a quem auxilia, alcançando mais alto nível do que pode enviar apoio amigo àqueles mesmos espíritos que se lhe erigiam à condição de perseguidores. Fácil de compreender que toda criatura está vinculada ao grupo de inteligências e corações que lhes são afins, sejam em nos referindo a companheiros encarnados ou desencarnados, diante das avenidas da renovação e do progresso, descerradas indiscriminadamente a nós todos. À frente, pois, dessa verdade, toda vez que estivermos inclinados à queda nas sombras da obsessão física, será possível receber a cooperação salvacionista de numerosos benfeitores. Reconhecendo, porém, aquela outra realidade da lei de sintonia, pela qual sabemos que o imã de atração das nossas companhias está na nossa própria alma. Não será lícito esquecer que o trabalho da nossa libertação e reequilíbrio depende positivamente de nós. Emmanuel nos trazendo mais uma vez para a autorresponsabilização das nossas condutas e das nossas ligações espirituais, né? Busque viver junto com Cristo. Busque viver o amor e transformar esse amor em braços, em mãos que acolhem e trabalham, que amam
e que se estendem além de si mesmo para manifestar o amor no mundo. E você vai receber a cooperação de bons espíritos sempre. Obrigada, meu irmão. Obrigado aos bons espíritos que nos orientam. Obrigada a todos que estão nos assistindo e que ainda vão nos assistir. Que a paz do Cristo seja conosco. Ô, Nádia, eu quero pedir licença para considerar essa leitura fora do comum, riquíssima, com a nossa prece de encerramento, porque eu acho que qualquer coisa que eu venha dizer aqui, ele vai ficar ofuscado, porque a energia que traz nessas falas, que é um resumo da leitura de hoje, né? É muito rico. Então eu só tenho dizer para vocês, para finalizar, benevolência, indulgência e perdão. Fiquem com Deus. Até amanhã no programa Conhecer. Feliz Dia da Mulher antecipado. Tchau, gente. Tchau, Salles. Obrigada. Eu que agradeço.